Quem somos? O que buscamos? A DINI-ONE apresenta o núcleo técnico operacional do maior centro de diagnóstico em genômica da América Latina. Somos especializados em exames genéticos de alta complexidade e medicina personalizada. Oferecemos o melhor da medicina diagnóstica para nossos pacientes e contamos com uma equipe de especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática. Temos à nossa disposição o que há de mais inovador para aumentar a efetividade do tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Contamos com equipamentos de amplificação e sequenciamento de última geração e metodologia de análise avançada. O nosso compromisso é trazer um diagnóstico de precisão com excelência. Trabalhamos juntos para entregar sempre o melhor resultado, porque aqui cada paciente é único. Você é a nossa razão de existir. Então, bom, para apresentar para vocês, hoje nós vamos falar sobre o que são as doenças genéticas e quando que eu devo encaminhar o paciente para o médico geneticista, tá? Que às vezes são as dúvidas que a gente tem, né? Em que momento que é importante, né, o paciente passar pela avaliação do médico geneticista. Para conversar com vocês sobre esse tema, nós trouxemos o Dr. Rodrigo Foch. O Dr. Rodrigo Foch, ele é médico geneticista, ele fez a residência dele na Unifesp, ele fez o mestrado dele também na Unifesp, e ele atua no consultório particular dele e tem bastante comunicação com outros médicos especialistas que são importantes na avaliação do paciente. Então, ele consegue trazer essa visão para a gente da interdisciplinaridade no cuidado desse paciente. Obrigado, Michele. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por todos estarem aqui hoje assistindo. E eu acho que esse é um tema muito importante quando a gente pensa assim, né? Apesar de ser um tema bem inicial, mas ele é um tema importante para dar o tom de, bom, o que de fato é a genética médica, o que de fato é o trabalho de um médico geneticista, né? E essa grande dúvida, quando devo encaminhar para um médico geneticista, que é algo que é muito, muito, muito comum da gente perceber uma defasagem grande quando a gente olha na formação médica e quando a gente vê os médicos generalistas para responder essa questão, né? Eu tenho 10 anos de formado, 9 anos de formado e uma dúvida que eu escutava muito dos meus colegas é, tá, você vai fazer genética médica, o que é genética médica, né? O que você vai fazer com o médico geneticista? Você vai ficar em bancada, você vai ficar... E na verdade, assim, o médico geneticista, sim, ele pode atuar, né, dentro de uma área em relação à análise de exames e tudo mais, que inclusive é um trabalho que a gente faz dentro do laboratório, mas o trabalho do médico geneticista ele é um trabalho essencialmente clínico. Então, a ideia dessa aula é a gente apresentar um pouquinho disso para vocês, né? Então, a Tereza, ela apresentou na semana passada, né, sobre a base da genética, e genética nada mais é do que o estudo dos genes, da hereditariedade, da variabilidade dessa hereditariedade nos organismos vivos. A gente tem um braço da genética, que é a genética humana, né, que é um campo da ciência que é direcionado para os humanos, né? E que não necessariamente a gente vai aplicar a medicina. Já a genética médica, ela é uma especialidade, né, uma especialidade médica que vai envolver diagnóstico e tratamento de doenças hereditárias. E nesse ponto eu gosto de citar que assim, a genética básica está para a genética médica, como a anatomia está para a cirurgia cardíaca. Então, a gente entender genética básica é fundamental para ser um médico geneticista, mas entender genética básica não necessariamente vai fazer de uma pessoa um médico geneticista, né? Existe um gap enorme de formação aqui no meio, que faz parte mesmo da especialidade em si.
né? E eu acho que quando a gente vai falar de genética médica, é interessante, eu gosto sempre de puxar um pouco para a história, e quando a gente pensa na história, na verdade, doença genética existe desde sempre, né? E muita coisa se representa na história da arte e sobre como que os diferentes povos eles visualizavam as pessoas com doenças genéticas, né? Então, no Egito, por exemplo, quando a gente pensava no nanismo, e aqui eu tenho um exemplo de um acondroplásico, né? Vocês percebam que a gente tem um encurtamento dos membros para um tamanho de tórax normal. Aqui é uma foto, claro, mas olhem essa lápide, né, à direita, como a gente vê o mesmo aspecto, né, nessa escultura a gente também vê o mesmo aspecto, e é interessante que, por exemplo, no Egito Antigo, os acondroplásicos, eles eram considerados seres mais evoluídos, né? Tanto que era comum, muitas vezes, uma pessoa que nascia com nanismo, ela acabar participando de algumas festas, às vezes ser convidada para morar em residências de pessoas que eram de castas superiores ao que aquela pessoa nasceu, né? E se considerava que uma pessoa que casasse com um acondroplásico ia ser uma pessoa feliz pelo resto da vida, né? E é interessante também essa escultura que a gente vê aqui que existem dois filhos que eles não são desproporcionados, né? Pequenininhos, mas eles não são desproporcionados. Isso aqui representa os filhos desse casal e, para quem conhece a acondroplasia, sabe que é uma doença autossômica dominante, que uma pessoa com acondroplasia pode ou não ter um filho com acondroplasia, né? E isso se repete na história da arte em vários momentos. Então, esse quadro, por exemplo, do Velázquez, a gente nota aqui, deixa eu colocar o ponteiro que vai facilitar para vocês poderem ver onde eu estou apontando, a gente nota aqui também uma pessoa que claramente tem um encurtamento dos membros, né? Que se você passar o olho rapidamente, você tem várias crianças na foto, mas você percebe que ela não é uma criança, né? Pelos aspectos da fisionomia, né? Mais um exemplo de acondroplasia sendo representado na história. E aqui, por exemplo, a gente percebe bem claramente, né, a manjedoura, nascimento de Jesus. A gente tem aqui alguns anjos, e quando a gente dá zoom em algumas dessas imagens, perceba que a gente nota algumas características nesses indivíduos que é um pouquinho diferente do que o que a gente vê nos demais representados no quadro, né? Características como, por exemplo, uma fenda mais ascendente, um nariz com uma ponta mais antivertida, né, os comissuras dos lábios voltados para baixo, o que caracteriza para a gente claramente ali indivíduos com síndrome de Down. A síndrome de Down, que é uma das síndromes genéticas mais bem conhecidas e que em diversas culturas a gente vê representação de indivíduos com síndrome de Down, né? E isso é uma coisa muito interessante, principalmente quando a gente lembra que as culturas, os povos ao longo do tempo, eles trataram os especiais, né, essas pessoas com síndromes genéticas, com doenças genéticas, de formas diferentes também ao longo do tempo, né? A gente estuda muito na escola, por exemplo, como os espartanos tratavam os diferentes, ou aqueles que nasciam com alguma malformação, mas nem sempre foi dessa forma, né? A gente vê algumas populações que tratavam essas pessoas, né, com o carinho que eles precisam, enfim, que davam a assistência que eles precisam para auxiliar a vencer aquelas necessidades que eles apresentam ao longo da vida. Isso é muito interessante, né? E isso reflete muito a visão de um médico geneticista de hoje em dia. Chegando na história, né, um pouco mais atual, eu acho que a gente pode pegar alguns marcos importantes para entender o que é a genética médica. E entre esses marcos, a gente tem os trabalhos de Charles Darwin, né, publicando A Origem das Espécies, em 59. Mais importante, né, o pai da genética moderna, né, da genética, o Gregor Mendel, que enunciou as leis
leis da hereditariedade em 1865. Eu quero que vocês guardem essa data, 1865. Né? Mas a gente tem outras figuras importantes dentro da genética, né? O Micher, que descobriu os ácidos nucleicos em 69, em 1882, o Fleming, que visualizou pela primeira vez os cromossomos, e ali começou a se entender que algumas alterações cromossômicas estavam presentes em alguns indivíduos com de deficiências, como por exemplo na questão da síndrome de Down, né? Em 1903, né, o Alton Sutton e o Theodore Boveri, eles juntaram a teoria cromossômica ao mendelianismo, né? E foi nesse mesmo ano que o Morgan ele confirmou essa teoria aplicada em moscas. Então aquele estudo que o Mendel tinha feito há 30, 40 anos antes, ele começou a ser aplicado para mostrar as características, né, nesse momento com uma aplicação mais prática. Né? E ali, mais ou menos na mesma época, foi identificada a primeira doença com padrão mendeliano, que foi a alcaptonúria, né? Uma doença autossômica recessiva que tem como principal característica a urina ficar escura. Né? Não é só essa característica, ela também traz um quadro de artrite, mas ela é uma das principais características e foi ali, em 1902, né, antes da gente conhecer o DNA, antes da gente conhecer o que a gente conhece hoje em dia, antes de entender o que são, né, quais são os nossos genes, quantos genes a gente qualquer coisa, isso a gente já entendia, já percebia que através de compreender o padrão mendeliano, né, aprender a compreender esse padrão de hereditariedade dos trabalhos do Mendel lá atrás, a gente já conseguia fazer o diagnóstico de algumas doenças, às vezes pelo padrão de herança e principalmente o aconselhamento genético. Né? Em 1953, o Watson e Crick, eles publicaram o trabalho sobre a estrutura de DNA, e é claro que a gente precisa comentar sobre a Rosalind Franklin, cujas imagens que possibilitaram, né, entender a estrutura de fato do DNA para a publicação do Watson e Crick. Em 1958, se fez a associação cromossômica à síndrome de Down, né? 1958. Né? Então você vê do começo a se entender, a se visualizar os cromossomos, né? A aplicar a teoria dos cromossomos à questão da hereditariedade e a entender a questão dos cromossomos gerando a síndrome de Down, a gente teve um gap aí de mais ou menos 100 anos, né? Um tempo de mais ou menos 100 anos de como isso foi evoluindo. Mas nem sempre quando a gente fala de história, a gente se foca só na questão da ciência na história, né? A gente precisa entender que quando uma especialidade ela existe, né? Quando um conhecimento científico ele existe, ele também muitas vezes traz junto algumas questões de história política, né, que um cara chamado Francis Galton, né, que era um parente do Charles Darwin, ele criou um termo que vocês devem conhecer, que é o termo eugenia. Né? E o termo eugenia, ele foi amplamente utilizado ao redor do mundo, né, principalmente considerando formas de controle populacional de indivíduos que tinham deficiência intelectual e síndromes malformativas. E diversos lugares do mundo criaram centros eugenistas. No Brasil, a gente teve um centro eugenista no Rio de Janeiro. Um dos maiores centros eugenistas que existiram no mundo foi nos Estados Unidos, né, que se fazia esterilização de mulheres que tinham filhos com deficiência intelectual. E de uma forma, digamos, até um pouco forçada. Então, a família tinha um filho com alguma malformação ou com algum tipo de deficiência, aquela família ela não tinha muita opção. Né? Se aplicava dessa forma no sentido de tentar controlar as doenças genéticas que as pessoas poderiam ter. Né? Bom, a gente não precisa saber muito de história para lembrar que a eugenia ela acabou sendo um dos pilares para a lei eugênica do Estado alemão, que acabou levando ao Holocausto. Né? Em 1939,
E um pouco depois do final da Segunda Guerra, um ano depois do final da Segunda Guerra, tudo isso que aconteceu, né, todo o conhecimento que se adquiriu em genética e entendendo essa dinâmica histórica, um cara, em 1947, né, 1947, o Sheldon Reed, ele começou a desenvolver um conceito chamado aconselhamento genético. Né? E isso é extremamente importante, porque a ideia do aconselhamento genético, ele vinha contra a ideia da eugenia. Enquanto a ideia da eugenia, ela colocava, né, de determinar qual que seria o futuro reprodutivo daquela pessoa, a questão de tipo, não, vamos criar, né, vamos eliminar algumas doenças, o aconselhamento genético não. O aconselhamento genético, ele te traz as ferramentas para aquele casal, para aquela pessoa decidir conscientemente qual que é o seu futuro, né? O que eles querem para o futuro, né? E poder dar assistência para essas famílias poderem levar as gestações adiante, poderem levar os filhos, estimulação, tratamento, o que for necessário, né? Isso é muito importante porque esse é um embrião fundamental da genética médica como especialidade. Tanto que no ano seguinte foi fundada a Sociedade Americana de Genética Humana, e ali entre a década de 50 até a década de 70, se treinou médicos, em especial médicos pediatras, em genética médica. Afinal, as doenças genéticas, na sua maioria, elas se apresentam ali na faixa etária pediátrica, né? E aqui no Brasil, o início não foi muito diferente. Então, o início da genética como especialidade, ela se deu nos laboratórios de genética humana, dentro das disciplinas de genética das faculdades. Isso ainda se reflete até hoje, sendo que as universidades são os grandes centros formadores e de atendimento das doenças genéticas, né? Apesar de a gente ter uma mudança cada vez mais frequente disso, né, com a portaria das doenças raras, com uma série de medidas que estão permitindo os médicos geneticistas atuarem em outras frentes dentro do sistema de saúde, ainda é dentro das universidades que a gente encontra uma boa parte dos atendimentos em genética médica no país. Os grandes precursores foram médicos de diversas especialidades que já atendiam pacientes com doenças genéticas, seja dentro da pediatria, clínica, endócrino, hemato. Em 1977 foi criado o primeiro programa de residência em genética médica do Brasil, e a gente se orgulha de dizer que foi um dos primeiros do mundo, né? O programa específico de genética médica brasileiro veio antes do americano, por exemplo, né? Para se ensinar genética médica, para se criar, né, para você ter um médico geneticista. Em 81 o programa foi fechado porque genética médica não era uma especialidade médica, então você não pode ter uma residência médica se não é uma especialidade médica, né? Em 83 ele foi definido como uma especialidade, em 86 foi criada a Sociedade Brasileira de Genética Médica. 86, né? Ano que vem a gente faz 35 anos que existe genética médica, que existe a Sociedade Brasileira de Genética Médica, né? Coordenando, enfim, e no final, assim, direcionando a formação dos médicos geneticistas dentro dos serviços de residência médica, né? 35 anos. E hoje em dia, a gente tem um pouco mais de 300 médicos geneticistas no país. Um pouco mais de 300 médicos geneticistas. Então, sem dúvida nenhuma, a gente ainda tem muito a crescer como especialidade. Bom, mas tá, você falou um monte de história até agora, e o que é a genética médica, né? Qual que é o grande trabalho do médico geneticista? Eu costumo falar o seguinte, o santo graal do médico geneticista é o diagnóstico. Né? De todo médico, claro, a gente quer chegar num diagnóstico, mas eu acho que o diagnóstico, assim, pro médico geneticista, ele é extremamente fundamental. Fundamental, mas assim, o fato de muitas vezes a gente não alcançar um diagnóstico não impossibilita a gente complementar o nosso trabalho. Porque através do diagnóstico, através de a gente estabelecer uma hipótese diagnóstica e confirmar esse diagnóstico, a gente consegue estabelecer o aconselhamento genético, o tratamento e o acompanhamento clínico desses indivíduos. Então vamos lá um pouquinho. Bom, diagnóstico é determinar a causa de um quadro clínico.
né? Não tem segredo aí. E ele, quando a gente fala em genética médica, muitas vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas porque genética é muito caro, né? Fazer um diagnóstico de uma doença genética é muito caro, é muito difícil. Não necessariamente, né? A gente tem diversos diagnósticos que podem ser feitos por critérios diagnósticos. A gente não precisa necessariamente fazer um exame genético para concluir um diagnóstico de uma doença ou uma síndrome genética, né? A gente tem diversos diagnósticos que eles podem ser feitos por exames simples, bioquímicos, né? Por exames como cariótipo, que é um exame que tem um custo bem acessível para a população de forma geral, e é um exame que ele está dentro, né, do que é realizado pelo Sistema Único de Saúde, né? E sim, muitas vezes a gente precisa de um exame citogenético, um exame molecular mais complexo para fechar esse diagnóstico. O segundo grande pilar é o aconselhamento genético, que é exatamente a gente falar sobre risco de recorrência, né, ou ocorrência de uma determinada doença genética na família. Isso tanto a gente pensando nos padrões mendelianos, quanto nos padrões não mendelianos de doença também, né? E aqui no aconselhamento genético, o grande objetivo é prevenção primária. Quando a gente pensa nos níveis de prevenção, a prevenção primária é aquela que tenta evitar uma doença acontecer, né? Lembrando que no aconselhamento genético a gente nunca vai ser diretivo, nunca vai falar para aquela família, você não pode ter filhos, você não deve ter filhos. A gente não tem conhecimento e poder para saber qual que é a vontade daquela família, qual que é a estrutura daquela família, quais são as crenças daquela família, para que para que a gente decida por eles, né? Isso é uma decisão da família, né? A gente tem a questão do acompanhamento clínico, né? Então, a partir do momento que se fecha um diagnóstico, eu conheço a história natural da doença. Eu sei o que essas pessoas, eles podem, né? O que aquela pessoa que tem aquela síndrome, aquela doença, ela pode desenvolver ao longo da vida. E sabendo disso, eu posso trabalhar na prevenção dessas complicações, né? Ou no tratamento precoce. E aqui a gente está falando de prevenção secundária e terciária, né? E quando a gente fala em tratamento, é importante a gente pontuar, né? Não existe uma cura para uma doença genética ainda, né? A gente não tem ainda, apesar de que a gente vai ter uma aula sobre terapias futuras, mas a gente não fala, né, de uma cura para uma doença genética, mas a gente tem como tratar através de estimulação, através de prevenção, medicações preventivas, tratamento das complicações, reposição enzimática, que trata um grupo importante de doenças genéticas dentro dos erros de metabolismo, né? Então, existe sim formas de se tratar e de se trabalhar os indivíduos com doenças genéticas dentro desse conceito. Então, quando a gente pensa no médico geneticista, é isso que vocês precisam entender. O médico geneticista é aquele que vai atrás do diagnóstico, e através do diagnóstico, ele estabelece qual que é o aconselhamento genético, qual que é o tratamento e qual que é o acompanhamento clínico dessas pessoas, dessa família, né? E quando a gente pensa na atuação do médico geneticista, existem três grandes pilares para a genética médica. Existem diversas áreas de atuação, diversas. O médico geneticista pode atuar dentro da hematologia, o médico geneticista pode atuar dentro da endocrinologia, pode atuar dentro da reprodução, pode atuar dentro do laboratório, mas eu acho que existem três pilares centrais do médico geneticista, que é a dismorfologia, os erros inatos de metabolismo e a oncogenética. Então vamos explorar um pouquinho esses três pilares, né? A dismorfologia nada mais é do que a avaliação de síndromes dismórficas e malformativa. Dismórfico, o que é uma coisa dismórfica, né? Então, morfologia é o estudo da forma. Dismorfologia é o estudo das alterações dessa forma, né? Então, quando a gente pensa numa malformação, em algo que sai do que aquela forma que a gente espera de ser normal de uma estrutura anatômica, né? A gente está pensando especificamente em dismorfologia. E, por princípio, toda malformação tem que ser avaliada, toda malformação maior, né? 5% da população precisaria passar por um médico geneticista, porque 5% da população
tem alguma malformação maior. O que é uma malformação maior? Uma malformação maior é aquela que precisa de uma correção cirúrgica. Por exemplo, uma cardiopatia, uma malformação cardíaca, uma malformação do sistema nervoso central. E o que é uma malformação menor? Uma malformação menor são os dismorfismos, as pequenas alterações da forma, como, por exemplo, uma sinófris, né? Como, por exemplo, uma narina antivertida, né? Isso são malformações menores, são dismorfismos, né? Não trazem nenhuma complicação para a vida dessa pessoa. E que, aos olhos de uma pessoa não treinada, pode não chamar atenção em nada. Mas aos olhos de uma pessoa que já tem um pouco mais de experiência, vai juntando essas sinófris, ou uma fenda palpebral que chama um pouquinho a atenção por ser mais puxadinha, esse nariz antivertido, a base nasal mais achatadinha, um lábio superior um pouquinho mais fino, com a comissura um pouquinho mais voltado para baixo. Isso já chama um pouco a atenção. E aí você sabe que esse paciente tem uma deficiência intelectual junto. Poxa, ele precisa ser investigado, né? Isso sem dúvida nenhuma. Às vezes, alguns dismorfismos podem ser um pouco mais chamativos, como, por exemplo, esse daqui que a gente vê que é um hipertelorismo, né? O afastamento dos olhos, né? E quando a gente pensa nas malformações maiores, como, por exemplo, uma cardiopatia, ou então, como, por exemplo, uma mielomeningocele, né? Um defeito de fechamento de tubo neural. Bom, e quando a gente pensa nas causas de uma malformação, elas podem ser genéticas, né? E aí aqui a gente está falando de alterações cromossômicas, alterações gênicas, elas podem ser teratogênicas, né? E aqui a gente tem o uso da talidomida como um exemplo, né? Que a talidomida ela tem um risco altíssimo de levar a uma malformação que é a focomelia, né? E a gente pode ter também as malformações de origem multifatorial, né? Então, uma malformação que acontece de forma isolada, sem estar associada a uma síndrome genética. Lembrando que nem tudo que é alterado vai ser malformação. Por exemplo, a gente pode ter em 4% da população isso daqui, que é o lobo da orelha aderido, né? O lobo da orelha aderido não é uma malformação, não é um dismorfismo, é uma variante de normalidade, né? E por via de regra, o que vai fazer a gente entender mais facilmente para uma pessoa que não está tão acostumada a ver se eu estou falando de um dismorfismo ou não? Está associado com alguma outra coisa? Né? Aquele dismorfismo, por exemplo, aquela orelha que parece de baixa implantação, aquela orelha que parece um pouco maior, ela está associada com um outro dismorfismo, com outra malformação? Está associada com deficiência intelectual? Se não tiver, a chance de ser uma característica menor isolada é muito grande, né? E quando a gente pensa nos tipos de alteração, a gente pode ter, então, as malformações, né, como a gente já falou, podem ser maiores e menores, e por conceito, vamos entender isso. A gente tem lá, né, uma estrutura que ela vai se desenvolvendo até chegar no seu formato final de estrutura. Quando a gente pensa numa alteração genética que leva a uma malformação, eu estou falando de uma alteração intrínseca, que essa alteração intrínseca está levando aquela forma a se desenvolver de uma forma diferente, né? E o resultado final vai ser diferente do que o que a gente espera, né? Mas nem toda a alteração de estrutura necessariamente vai ter uma origem intrínseca genética. Ela pode ser causada, por exemplo, por uma deformidade. O que é uma deformidade? Então, a gente tem lá a nossa estrutura que iria se desenvolver da forma adequada. Mas por algum mecanismo de fora, ou por exemplo, né, um bebê que está se desenvolvendo em um útero miomatoso, né, com vários miomas, ou então às vezes uma gestação gemelar, né, a gente tem ali algo mecânico que pode estar levando à alteração daquela forma, né? E a gente tem os eventos disruptivos, que nada mais são do que a gente tem aquela estrutura que iria se desenvolver normalmente, mas de repente a gente tem um corte no suporte de nutrientes, no suporte sanguíneo que estaria indo para aquela estrutura. Um exemplo são as bridas amnióticas, né? Uma brida nada mais é do que um tecido que vai se grudar àquela estrutura, vai causar uma constrição daquela estrutura, e aí a estrutura pós-brida, ela regride, né? Ela regride, ela não se desenvolve da forma correta.
Então, do ponto de vista prático, a gente vê uma alteração de estrutura, mas a gente precisa entender, será que essa alteração de estrutura é de origem genética ou não? Né? Então, o trabalho do médico geneticista também, quando a gente trabalha com desmorfologia, também é esse, né? É a gente não ver só malformações que sejam de origem genéticas, mas também que possam ser de origem ambiental, de outra origem, às vezes um efeito teratogênico, como a gente falou da talidomida, né? As infecções congênitas, enfim. Um outro grande pilar da genética médica são os erros inatos no metabolismo, que nada mais é do que a alteração, né, metabólica complexa, que eles podem acontecer por falta de atividade de alguma proteína, que vai levar a acúmulo de alguma substância, ou deficiência de alguma outra substância. Fica mais fácil da gente entender por essa via metabólica é, qualquer, né? Então a gente tem lá uma substância A, que por efeito de uma proteína vai se tornar uma substância B, que por efeito de de uma enzima, né, vai se tornar um composto B, e por outra enzima um composto C. Se a gente tem claro, a gente tem uma via também, geralmente a gente tem uma via acessória no meio do caminho, né? Se por algum motivo a gente tem uma deficiência em uma dessas enzimas, é como uma linha de produção. A gente vai ter o acúmulo daquela substância precursora, e isso pode ser danoso. A gente vai ter diminuição das substâncias finais, e a falta também pode ser danoso. E a gente pode ter o aumento, o acúmulo de substâncias secundárias da via metabólica acessória. E isso também pode ser danoso, né? Então, quando a gente pensa num erro inato metabolismo, a gente tem mais ou menos essa dinâmica. Muito fácil quando a gente olha assim, nem tanto quando a gente olha assim, né? Então, esse daqui seria o nosso mapa metabólico. Imaginem que cada seta dessa representaria aí, de uma forma, uma enzima, e acreditem, cada partezinha daí pode dar um erro diferente, que pode gerar quadros clínicos, às vezes muito parecidos, às vezes muito distintos, né? Então, erro e metabolismo é um outro universo dentro do universo que é a genética médica, né? E aqui é muito interessante porque vocês veem que eu estou falando de defeito de enzima, às vezes falta de alguma substância. Poxa, se está faltando uma substância, eu não posso dar aquela substância que está faltando? Posso. Muitas vezes eu posso. Nem sempre. Nem sempre. Mas é muito interessante que os erros de metabolismo é um grande grupo de doenças genéticas tratáveis, que podem ser tratáveis. Todos, não, de forma alguma, mas uma parte sim. Né? E a oncogenética, que é o terceiro grande braço da genética médica, que é a avaliação de síndromes de predisposição a tumor. Né? Lembrando que assim, todo câncer ele é genético. Né? Ele surge de uma célula, que aquela célula sofre uma mutação, ela vai mudar quem ela é, e vai começar a crescer, 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 e se desenvolver até virar um tumor. Mas isso não quer dizer que todo tumor vai ser hereditário, né? Ou seja, que existe uma predisposição a um câncer numa pessoa ou numa família. Né? E aí, o grande objetivo do médico geneticista é fazer o diagnóstico dessa síndrome de predisposição ao câncer, para isso conhecendo a história familiar, identificando os tipos de tumor na família e propor estratégias de redução e prevenção de risco. Né? A gente tem um exemplo bem conhecido na mídia, que é o da Angelina Jolie, né? Que ela fez uma retirada das mamas, né? A mastectomia bilateral profilática, para prevenção do câncer de mama por conta da história familiar. Né? Ela tinha uma história familiar de avó, tia, mãe, enfim, com câncer de mama, com uma mutação conhecida na família, num gene de predisposição ao câncer, que é o BRCA1, né, que causam um risco para câncer de mama, e por conta disso ela fez o exame genético, ela descobriu que ela também tinha essa predisposição que existia na família e decidiu por fazer a mastectomia como prevenção de risco. Né? Você vê que eu estou falando o tempo todo, né? Ela decidiu, porque a decisão de fazer também um procedimento nesse sentido também é do paciente. Né? Também é do paciente. Quando a gente pensa nas interfaces da genética, gente, genética tem interface com absolutamente
tudo dentro da medicina. Tudo, tudo, tudo. Qualquer especialidade médica que se escolha, em algum momento vocês vão encarar algo genético. Talvez não no trauma, mas vocês ainda vão receber pacientes com doenças genéticas no trauma. Mas assim, oftalmologia, você tem doenças oftalmogenéticas. Né? Nefrologia, você tem um mundo de doenças que são de origem genética. Né? Oncologia, bom, nem se fala. Hematologia também. Né? Neurologia, puxa. Né? Então, assim, todas as especialidades. Na ortopedia também, né? A gente tem, por exemplo, as displasias esqueléticas, a osteogênese imperfeita, a gente tem diversas doenças genéticas que podem ser encontradas em qualquer área de atuação do médico generalista ou do médico especialista. E aí eu quis trazer alguns exemplos. Né? Esse exemplo aqui é uma criança, né, 3 aninhos de idade, com algumas manchinhas café com leite pelo corpo, né, essas manchinhas café com leite, que poderiam passar completamente despercebidas se a pessoa não conhece essa doença. Né? Poderia falar, manchinha de nascença, né, algumas manchinhas de nascença. E esse paciente, por exemplo, ele veio com essas manchinhas café com leite, e de história familiar, a mãe também nasceu com manchinhas café com leite, ela tinha alguns nódulozinhos pelo abdômen, né? Tem um tio com história de convulsão, ou que começou aos 30 anos, né? E uma tia que também tinha história de diversos nódulos, diversos nódulos. Poxa, mas que associação será que tem aqui? E aí, quando foi avaliar a mãe apresentava essas sardas axilares, né? E ela apresentava nos olhos esse monte de pontinho pretinho, né? Marronzinho, que a gente chama de nódulos de Lisch. Né? E para uma pessoa que alguma vez na vida já ouviu falar de neurofibromatose, vai conseguir fazer o diagnóstico da neurofibromatose, que, lembra que eu falei, nem toda doença genética, nem toda síndrome genética precisa fazer um exame genético, né, um exame molecular para se confirmar? A neurofibromatose eu trouxe exatamente para exemplificar isso. A neurofibromatose é uma doença genética que tem critérios clínicos muito bem estabelecidos. Então, uma pessoa que tem 2 desses critérios se fecha com confiança o diagnóstico de neurofibromatose. Quais são esses critérios? 6 ou mais manchas café com leite, 2 ou mais neurofibromas, né, ou neurofibroma plexiforme, que eu acho que eu não tenho a foto do neurofibroma plexiforme aqui, as sardas axilares, que também podem ser inguinais, glioma óptico, né, aqui a gente vê o glioma óptico, né, 2 ou mais nódulos de Lisch, que a gente viu na foto dos olhinhos, né, lesão óssea como uma pseudoartrose tibial, né, que isso a gente geralmente vê na infância, né, ou um parente com diagnóstico de neurofibromatose. Então, aquela mãe, ela tinha já 3 critérios maiores. Eu fecho o diagnóstico de neurofibromatose para ela. E o filho tinha um dos critérios, que era as manchas café com leite. Com mais a história familiar, fecho o diagnóstico de neurofibromatose. E por que é importante o diagnóstico de neurofibromatose? Voltando, por conta do aconselhamento genético e por conta aqui do acompanhamento clínico. Né? A neurofibromatose pode desenvolver, vamos voltar na história familiar, olha aqui, a gente tem um tio materno que começou com convulsão aos 30 anos. Por quê? Porque ele desenvolveu neurofibroma em sistema nervoso central. Né? Então, a gente fazer um acompanhamento adequado quando se tem esse diagnóstico, isso é fundamental para evitar ou tentar prevenir ou tentar tratar o mais precoce possível essas complicações associadas a essas síndromes. Né? Outro exemplo, por exemplo, é a gente evitar ou tentar tratar o mais precoce possível um glioma óptico. Né? Um outro exemplo que eu queria dar para vocês, essa paciente aqui, que ela foi avaliada dentro da geriatria, e eu trouxe exatamente por conta disso, né? Geriatria, a gente sabe que a maior parte das doenças genéticas, elas são doenças na infância, elas são doenças pediátricas, mas uma mulher que foi avaliada dentro de um hospital que eu trabalho, que eu fui chamado simplesmente assim, olha, a gente precisa de uma avaliação. Cheguei lá,
ela tinha uma história de um delírio. Fui ver a paciente antes de conversar com o médico, porque era caminho, eu olhei e falei, poxa, bom, nada que está me chamando a atenção, né? Talvez seja alguma coisa associada à oncogenética, vamos ver. Quando você olha para essa pessoa, você dá uns 80 anos, 90 anos para essa pessoa, né? Quando eu peguei o prontuário, ela tinha 59 anos. 59 anos. Né? Então a gente já chama atenção assim, um envelhecimento precoce. Né? E de fato, na história familiar, chamava atenção por algumas características, mas ali já dava para a gente suspeitar de um diagnóstico importante que foi fechado posteriormente com o exame genético, que foi a síndrome de Werner, que é uma síndrome de envelhecimento precoce que tem como primeiros sintomas baixa estatura, né, o esbranquiçamento dos cabelos já presentes na terceira década de vida, rouquidão, algumas lesões escleroderma-like, que são lesões do envelhecimento, né? Uma grande complicação é a arteriosclerose, então é uma doença do envelhecimento, né? Pode levar ao óbito aos 54 anos. Está aumentado o risco de neoplasia, de câncer, está aumentado o risco de osteoporose, né? Na pele facilita a questão de úlceras crônicas e a gente tem uma queda da fertilidade associado à atrofia gonadal e à menopausa precoce. Então você vê que tudo isso são coisas naturais do envelhecimento de forma geral, mas que estão acontecendo mais precocemente. E que está associado à mutação nesse gene, né, variantes no gene WRN, que essa paciente específica tinha uma variante, que é uma variante relativamente comum dos indivíduos com Werner apresentarem. Né? Então, para a gente ver. Mais um exemplo que eu quero trazer para vocês, né, uma mulher, 22 anos, com história de câncer de mama, né, e no tipo de câncer carcinoma ductal invasivo. Com história familiar de câncer. Então, a gente tem a paciente aqui, né? A mãe com câncer de mama aos 36 anos, a avó com câncer de ovário aos 79, uma tia com câncer de mama aos 42 e uma tia com câncer de útero aos 50 anos. Eu coloquei útero dessa forma mesmo de propósito, porque muitas vezes no relato da família, a família não sabe falar muito bem se foi útero, colo de útero, ovário, enfim, isso são origens muito diferentes, né? Com causas muitas vezes muito diferentes. Mas o que chama muito atenção aqui? Chama muito atenção, a gente está falando de uma mulher de 22 anos com câncer de mama, com uma história familiar assim tão importante. Né? Sem dúvida, eu estou falando de uma síndrome de predisposição ao câncer de mama, para uma paciente que tem os critérios para a gente pensar numa síndrome de predisposição ao câncer de mama e ovário, né? Que tem como critério geral, né? Câncer de mama com menos de 35, hoje em dia a gente já fala com menos de 45 anos, né? Câncer de mama com um segundo tumor primário, ou então junto com câncer de ovário, ou com história familiar, ou então câncer de mama com um tumor triplo negativo, que é um tumor que é um tumor mais agressivo e mais raro, né? Que ele não responde a estrógeno, progesterona, HER2, ou então câncer de mama com história familiar, né? E aqui eu quero que vocês percebam, homem com câncer de mama, né, que também pode acontecer, isso em qualquer idade, isso independente de história familiar. Câncer de ovário que não seja teratoma, que a gente está falando de câncer epitelial. Câncer de ovário teratoma é muito mais comum. Agora, tumor epitelial, não. Isso vai chamar muito a nossa atenção também. Né? Câncer de pâncreas, câncer de próstata, né? Isso tudo junto com história familiar de câncer de mama, ou câncer de ovário, vai nos chamar muito a atenção para a gente pensar numa síndrome de predisposição hereditária ao câncer. 3 coisas têm que chamar a atenção para a gente pensar numa síndrome de predisposição hereditária ao câncer. Um tumor que acontece numa idade que não é comum, um tipo de tumor que não é comum e história familiar de câncer. Tá? Se lembrar desses 3 critérios, fica muito fácil da gente pensar se aquela pessoa pode ter uma síndrome de predisposição ao câncer ou não. Aqui foi para falar um pouquinho do BRCA1 e do BRCA2, então, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, a gente tem um monte de orientações em relação a quando
fazer o exame, né, o autoexame, fazer ultrassom de mamas, ressonância de mama, possibilidade de cirurgia de redução de risco, enfim, tudo que pode ser feito, né? E o último exemplo que eu quis trazer para vocês, um menino, 6 anos, terceiro filho de um casal, com diagnóstico de autismo aos 5 anos, um irmão, um menino, com deficiência intelectual aos 10 anos, um tio com deficiência intelectual e a mãe com uma história de falência ovariana precoce aos 40 anos. Né? O que vai chamar a atenção daqui? E em 1 minuto a gente desenha esse heredograma numa consulta. Né? Na hora que a gente está à frente a uma consulta, falar sobre história familiar leva 1 minuto da consulta e olhando para cá, facilmente a gente percebe o quê? A gente percebe um padrão de herança ligado ao X. Eu coloquei aqui, perfeito, olha. Padrão de herança ligado ao X, com uma mulher portadora, né, assintomática, a gente já vai falar um pouquinho disso, e na avaliação fenotípica a gente vê uma criança muito tímida, né, um comportamento bem que lembra o autista, com essa face mais alongada, com essas orelhas bem amplas, né, que para quem conhece também, facilmente faz o diagnóstico de síndrome do X frágil, que é uma síndrome ligada ao X, que tem como principais características deficiência intelectual, 25% dos pacientes vão ter autismo, tem um comportamento recorrente de timidez, rejeição ao toque, fugir dos olhos, né? E com um fenótipo de uma face mais alongada, essas orelhas amplas, né? Uma macroorquidia também, que é uma característica que pode chamar a atenção. E quando a gente fala de X frágil, é interessante a gente colocar aqui, né, a Tereza falou um pouco da questão, né, das características genéticas, e olha só que interessante aqui quando a gente pensa, por exemplo, no X frágil, e às vezes é importante a gente conhecer um pouco dos diversos tipos de alteração genética que podem acontecer, das diversas características individuais de cada gene, porque quando a gente fala do X frágil, a gente está falando aqui de um gene, que é o FMR1, que tem uma região promotora com essas repetições CGG. Né? Basicamente, a região promotora está falando para a gente assim, olha, o gene está chegando, vamos começar a juntar coisa para começar aí a nossa produção de proteína, o gene está chegando, o gene está chegando. Né? E o normal é a gente ter até 55 repetições nessa região promotora. Isso vai fazer com que o RNA mensageiro seja normal, a proteína seja normal e não vai acontecer nenhum fenótipo. Quando a gente tem uma pré-mutação, né, então a gente está ali entre 56 e 200 repetições, né, olha, o gene está chegando, começa a juntar, mas aquelas coisas que começam a juntar, que vão começar ali a produzir, né, o nosso RNA mensageiro, eles começam a se perder, eles começam a se, não, esse gene está chegando nada, eles começam a fugir dali, eles começam a sair dali, né? Eles começam a se dispersar dentro da célula. E aí, isso faz com que a proteína, no final, seja um pouco menos do que o que deveria ser. E isso não gera síndrome do X frágil, mas pode gerar um quadro de ataxia e pode gerar um quadro de falência ovariana precoce nas mulheres. Né? Então você vê, ele gera uma variabilidade, né? A gente tem fenótipos diferentes por causas diferentes dentro do mesmo gene. Quando a gente pensa na repetição completa, que eu estou falando de mais de 200 repetições CGG, né? Ali o gene está chegando, está chegando nada, o gene nunca chega, aquilo não se produz nada de proteína, e isso leva à síndrome do X frágil. Né? Então, eu quis trazer esses 3 exemplos para a gente poder ver um pouquinho de formas de exemplos que às vezes que um médico geneticista comumente trabalha, né? Então a possibilidade de exames, de fazer um diagnóstico com base em características clínicas, possibilidade de a gente fazer diagnóstico com base em exame, a necessidade da gente conhecer as características individuais, né, de cada gene, de cada alteração genética possível para a gente fazer um diagnóstico. Por exemplo, quando a gente fala em síndrome do X frágil, né, posso pedir um exoma, não vai me resolver em nada. Né? Eu preciso solicitar o exame adequado. Né? E aí a gente volta naquilo que eu falei. Genética médica está para genética básica, como cirurgia cardíaca está para anatomia.
né? A gente precisa conhecer, mas de fato, né, de fato a gente precisa estudar bastante para poder fazer os diagnósticos da forma mais adequada e poder auxiliar os nossos pacientes da forma mais adequada. E respondendo aquela pergunta, né, do início da aula, do título da aula, é um slide, mas que eu acho que com base no que a gente conversou deu para entender um pouco. Quando que eu vou encaminhar para um médico geneticista? Quando a gente tem uma família que a gente sabe que tem uma doença genética, né? Quando a gente tem casais com história de aborto de repetição, que pode ter uma causa genética, quando a gente tem alguém com uma malformação, uma baixa estatura que não tem uma causa endocrinológica, tem um quadro de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor ou um quadro de deficiência intelectual, e aqui a gente também pode incluir, por exemplo, o transtorno do espectro autista, né? Quadro de regressão neurológica, então uma criança que estava com o desenvolvimento normal e de repente para de falar, para de andar, né, que tem um quadro de regressão. Quadros metabólicos inespecíficos, né? Às vezes quando a gente tem quadros de convulsões de difícil controle, né? Quadros de descompensação sem uma causa específica ou com uma descompensação muito exacerbada, né? Que a gente não esperava uma descompensação importante assim para o quadro daquele indivíduo. Quadro de tumor em idade não típica, ou então um tipo de tumor não típico, ou história familiar com recorrência de câncer, né? Eu acho que, em resumo, esses são os grandes pontos quando a gente pensa em encaminhar para um médico geneticista. Que nem eu falei, genética médica é uma área muito, muito, muito gostosa, né? Para quem aí está pensando nas possibilidades de especialização, né? Conheçam mais sobre a genética médica, se tiverem possibilidade, participem de ambulatórios de genética médica, façam estágios em genética médica para conhecer um pouco mais, né? E quem não quer fazer genética médica, perfeito, né? A gente não pode ter um mundo só de médicos geneticistas também, mas assim, conheçam bem sobre genética médica a ponto de conseguir pensar numa possibilidade de uma doença genética e se às vezes não souberem, não conseguirem fazer aquele diagnóstico, isso não é um problema nenhum. Né? A gente está falando de forma geral em doenças raras, quando a gente fala em doenças genéticas. Né? Então, assim, pensou na possibilidade de uma doença genética, só o fato de encaminhar para uma pessoa que pode ter um pouco mais de conhecimento, vocês já vão estar fazendo uma diferença tão grande, mas tão grande na vida daquelas famílias, daqueles pacientes, que vocês já vão ser médicos diferenciados só por conta disso. Só por reconhecer e saber o quando e como encaminhar. Tá bem? Pessoal, aqui tem o nosso telefone do núcleo de atendimento médico, né, do grupo DASA. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente para falar sobre a questão dos exames, né? Eu quero agradecer muito o tempo que eu pude conversar com vocês. Eu vou responder ainda, a gente ainda tem um tempinho para as perguntas. Eu espero que não tenha passado o meu horário. Lembrando das próximas aulas, né? Eu vou deixar aqui o QR Code. Gostaria muito que vocês respondessem a pesquisa de satisfação. E nesse tempo que a gente vai deixar o QR Code, a gente vai pedir encarecidamente, infelizmente a gente recebeu uma notícia muito, muito ruim né, recentemente. A filha de uma das nossas colaboradoras, né, da Carla Rosenberg, a Júlia Rosenberg, ela infelizmente faleceu hoje, e isso pegou todo o nosso time muito de surpresa e deixou a gente muito abalado, né? A gente ficou sabendo agora um pouco antes da aula, e a gente acha que nada mais justo do que a gente terminar essa aula, enfim, pedindo um minuto de silêncio, e para quem tiver uma religião, né, uma oração nesse momento, mas um minuto de silêncio, porque realmente foi algo que enfim, né, uma situação completamente inesperada. Obrigado.
Obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer a todos e mandar todo o nosso carinho para nossa querida professora, Carla Rosenberg, nesse momento tão difícil. As perguntas, né, a gente vai responder depois individualmente, né, por conta do horário. Rodrigo, gostaria de agradecer muito você, todos os aqui no chat, todo mundo te elogiou muito, que foi uma aula muito didática, tá? Muito obrigada mesmo e muito obrigada pela participação de todos vocês, tá? Eu só queria deixar uma coisa aqui mais clara, que eu vi que foi um questionamento, a questão da presença. Toda vez que vocês entram aqui pelo Zoom, a sua presença ela já é automática e isso já vai para o relatório. Então, isso vai contabilizar então para o certificado, tá bom? Só para tranquilizar vocês. Gostaria de agradecer muito a todos vocês e nos vemos na próxima aula, tá? Muito obrigada. Obrigado a todos.